Boa noite, queridos. Bem-vindos ao nosso encontro de restauração. Hoje, quarta-feira, é dia de nós conversarmos a respeito da palavra de Deus, buscando nela as orientações necessárias para que a gente possa enfrentar mais ainda uma extensão deste isolamento. Mas está quase chegando ao final. Tomara que não seja apenas um decreto dizendo acabou o isolamento, mas que seja um ponto final nesta pandemia, porque a Igreja do Senhor está orando, há uma mobilização geral, todos nós estamos focados neste ponto, pedindo a Deus que de alguma maneira faça com que esta onda não cresça mais, desapareça, seja ela controlada de alguma maneira pela ciência. Deus dá sabedoria ao homem exatamente para ele poder controlar estes momentos que, enfim, acontecem em toda a humanidade. Que você seja bem-vindo e que a palavra de Deus faça eco no seu coração e que mais uma vez, conversando sobre as grandes orações de Jesus, eu estou pegando textos aleatórios, mas procurando focar em aspectos práticos para nós, e o nosso contexto não é necessariamente ensinar a orar, mas a valorizar os nossos momentos de oração. Que Deus abençoe você, planeje estar conosco no próximo domingo, num culto presencial, 10 horas da manhã, e à noite, às 19 horas, estaremos online, via internet, levando até o seu lar, o seu coração, a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar, dentro desta temática sobre as grandes orações de Jesus, nós vamos focar em Lucas capítulo 6 e versículos 12 a 16. Então eu vou fazer a leitura apenas de uma parte deste texto, que diz assim, Lucas capítulo 6. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. E aí vem a sequência dos nomes escolhidos pelo Senhor Jesus. Naqueles dias, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, abençoa este momento de estudo, de reflexão, de pregação da Tua palavra, porque é na pregação da Tua palavra que a nossa fé é despertada, é acordada. Fala conosco nessa noite, mais uma vez. Ensina-nos, ó Deus, o valor desses momentos, principalmente quando estivermos diante de uma decisão. Recebe a nossa oração e abençoa a todos que nós abençoamos neste momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Escrevendo, vamos começar lembrando uma das palavras do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, Paulo afirmou que todos nós fomos criados, disse ele, para a liberdade. Todos fomos criados para a liberdade. Em Gálatas, capítulo 5, verso 1, ele diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, qualquer situação que provoque, eu diria assim, que limite esta liberdade, esta facilidade de nós irmos e virmos, produz um estado de inquietação. Você já percebeu isso? Produz um sentimento de angústia e até de irritação. Durante esta quarentena, que já está mais do que 40, já estamos aí não sei quantas vezes, repetindo estes 14 dias, muitas pessoas entraram para o clube dos estressados, você sabe disso. Muitos não souberam e ainda não estão sabendo lidar com essa falta de liberdade momentânea, apesar de
povo está na rua, nos shoppings, estão andando, mas, entre aspas, nós estamos numa quarentena. E este isolamento forçado tornou-se para muitos como uma prisão, porque angustiou a alma, perturbou o espírito, quebrou aquela harmonia que a gente tinha entre amigos, né? De sentar num restaurante, de ir a um parque, de visitar um shopping, de dar as mãos, de abraçar. Tudo isso foi mudado. E o estresse produzido, né, por esta falta de liberdade mudou radicalmente o nosso humor. As pessoas estão zangadas, iradas, aborrecidas, né, as emoções descontroladas, e a sociedade como um todo está vivendo este tempo que a gente tem batido nesta tecla, um tempo atípico. Isto por quê? Por que acontece isso? Porque quando sob pressão, nem eu e nem você, sob pressão, a pessoa age, nós agimos sem pensar. Quando você está sob uma pressão, é como diz, quando o ratinho vê a vassoura, vê o gato, ele só tem foco no buraquinho que ele vai entrar. Ele está debaixo de uma tensão. E quando nós tomamos decisões assim, sob pressão, o que acontece? A gente acaba prejudicando os resultados das decisões que nós, obviamente, estamos tomando. Então, quando o apóstolo Pedro foi pressionado, você lembra da história, a confessar que conhecia Jesus, naquele momento ele não titubeou em negar, em mentir, mesmo sabendo que estava errado, porque ele estava sob pressão. Ele estava ali, e a pressão, e o medo, e a preocupação de ser também condenado, de carregar uma cruz, o fez dizer, não, eu não conheço este homem. Então, queridos, quando o evangelista Lucas descreveu neste capítulo 6 a cura de um homem que tinha uma das mãos mirradas, é a descrição deste capítulo, algo aconteceu. Por quê? Porque este homem foi curado num sábado, num dia que para os judeus não se podia trabalhar, não se podia fazer nada. E isso gerou uma revolta no grupo que estava presente lá na sinagoga. Diz o texto, versículo 11 deste capítulo, é o versículo anterior ao que eu li, eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Então eles colocaram Jesus acuado, eles pressionaram, eles estavam ali obrigando Jesus a limitar essa liberdade que ele tinha de curar, de libertar. Mas o que aconteceu nessa pressão? Estavam ali irados. Ao invés de continuar alimentando a polêmica, o texto nos diz que Jesus se retirou. Jesus se retirou. Ele não se deixou contaminar pela reação dos religiosos. Então aqui fica uma lição para nós. A pior decisão que uma pessoa pode tomar, queridos, quando pressionada, é alimentar a contenda, a discórdia, a discussão. É a pior decisão. Por quê? Porque ela está pressionada, ela está acuada, ou está sendo acusada, ou está sendo censurada. Então, a pior solução, a pior resposta que ela pode dar, a pior escolha é alimentar, é continuar, é incentivar, é jogar gasolina ainda no fogo na tentativa de apagá-lo. Sabe por quê? Porque não há como satisfazer uma pessoa insatisfeita. Esqueça. Se a pessoa é insatisfeita, não adianta. Só Deus. E muitas vezes, me perdoe, nem Deus consegue. É difícil você convencer alguém que já está convencido da sua verdade. Não. Agora, preste atenção. Nessas horas de confronto, estou dizendo que é melhor a gente se afastar. Principalmente quando se tem
uma decisão muito importante a ser tomada. Então, volte para o texto que nós lemos. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Observe o seguinte, eu já comentei aqui, que infelizmente nós não temos o teor, o conteúdo destas orações de Jesus. Então, por inferência, a gente está tentando tirar e aplicar isso nas nossas vidas, mas o básico, o importante, é que Jesus orava. Então ele se afastou, deixou a discussão de lado, saiu para o monte, foi embora, subiu a esse monte para orar e passou a noite em oração a Deus. Observe que ele dedicou um tempo maior, não apenas orou durante um período, passou a noite orando. Passou a noite orando. Por quê? Porque o assunto era muito importante. Ele passou um tempo porque ele estava precisando, e veja, como humano que era, de sabedoria para fazer a escolha certa que estava para acontecer. Ora, esta atitude de Jesus nos ensina, queridos, a depender de Deus. Mas quando eu falo depender de Deus, entenda isso, é depender mesmo. Depender de Deus em todos os momentos da nossa vida. Não agir, eu tenho tudo sob controle, eu sei quem eu quero, eu sei o que vou fazer, então a gente faz para depois pedir bênçãos a Deus. Não, mesmo que você esteja no controle de toda a situação, antes de tomá-la, pare, consulte a Deus. Davi tinha um exército poderoso, preparado, guerreiros, enfim, que sabiam manusear, usar a espada, o arco. Um homem matou 800, Jabezão. Então, mas quando Davi ia uma guerra, ele perguntava, Senhor, desço, posso ir batalhar, posso enfrentar? Ele tinha tudo em condições, mas consultava a Deus. Por quê? Porque quando estamos diante de uma decisão, de uma escolha, nós estamos tomando uma decisão que pode afetar todo o nosso futuro. E se Jesus, querido, ouça, se Jesus, sendo o que era, Filho de Deus, fez o que fez, quanto mais nós humanos, precisamos buscar uma direção, uma orientação sobre as coisas maiores e eu diria as coisas menores. Ora, Jesus tinha plena consciência do que ele iria fazer. Com certeza, a lista destes homens já estava programada na sua mente, no seu coração, ele já sabia. Ele poderia, inclusive, ter usado da sua capacidade divina, né, de escolha, de apontar os melhores homens, porque ele sondava o coração, ele perscrutava o interior das pessoas, ele sabia, não o que estava no exterior, mas o que estava no interior das pessoas, então ele poderia escolher os melhores. Nenhum RH poderia se comparar ao Senhor Jesus. Por quê? Porque ele tinha essa capacidade de enxergar esse nosso mundo interior. Então é por essa razão, é por esse motivo que nós precisamos entender por que Jesus orava, por que Jesus dedicava tempo, uma noite inteira em oração, para que nós não cometamos erros. Muitos dos erros que nós cometemos, queridos, muitos, acontecem porque nós estamos agindo de uma forma independente, agindo por nós mesmos. Não faça isso. Aprenda, não é talvez dedicar uma noite, não precisa, mas uma palavra, Deus, me dá uma orientação, o que eu faço? Assino, não assino, faço, não faço. É importante ainda lembrar, e isso é muito básico para nós, que não há nenhum relato na Bíblia de homem ou de mulheres que tenham dependido de Deus e que tenham fracassado. Não há nenhum relato, você não encontra nenhum relato da pessoa que verdadeiramente dependia
de Deus naquele momento lá de decisão e que tenha ela fracassado em razão disso. Não. Uma lembrança, quando a história mais conhecida que a gente tem, quando Davi se ofereceu para lutar contra Golias, a Bíblia diz que ele não foi confiando na sua destreza, na sua habilidade, ou na sua experiência. Já matei um urso, já matei um leão, já tenho experiência. Não, não. Ele foi ali em nome do Deus dos exércitos, que aquele gigante estava desafiando. Então ele consultou, ele sabia, eu não vou aí na minha força, eu vou na força do meu Deus. Outro personagem, só para ilustrar, quando Neemias se propôs a reconstruir a cidade de Jerusalém, a Bíblia diz que muitos opositores se levantaram contra ele. Qual foi a resposta dele? O Deus dos exércitos fará com que sejamos bem-sucedidos. Ele orou a Deus, ele consultou a Deus. Daniel, depois de estar lá no palácio, e ele conhecia muito bem o que era depender de Deus, né? Houve um momento lá que os governadores se levantaram contra ele, proibindo inclusive dele fazer o que ele sempre gostava, que orava 3 vezes ao dia, né? Daniel também agiu de uma forma muito tranquila, né? Ele sabia buscar em Deus, né, as respostas, as soluções. O que ele fez diante daquela ameaça? Ele foi para o seu quarto, foi para o seu lugar de oração. Não é subir a um monte, onde é que tem monte para eu subir? Não, vai para a sua sala, dentro do seu carro. E ali ele se ajoelhava, ele orava, ele agradecia a Deus. Ora, Jesus tinha pela frente um grande desafio: a escolha dos homens que continuariam a sua missão. Essa escolha era decisiva para o sucesso do seu ministério. Então, ele se retirou, passou uma noite conversando com o Pai. Você sabe que hoje nós desejamos conquistar milagres, sucesso, saúde, vitórias, sem, no entanto, colocarmos tudo isso na dependência e na vontade do nosso Deus. Você sabe que isto é verdade. Muitas vezes até a pressa de fazer com que as coisas aconteçam, né? As circunstâncias, a gente quer mudar, a gente não pode deixar que isso aconteça. Nem sempre o caminho que surge à nossa frente, convidando-nos a avançar, queridos, é o melhor caminho. Nem todas as portas que se abrem são abertas por Deus. Cuidado, tenha cuidado. Não seja tão apressado, intempestivo. Não, cuidado, para termos a certeza de que estamos fazendo aquilo que é da vontade de Deus, precisamos dedicar um tempo a Ele, conversar com Ele, dialogar com Ele, falar com Ele. Por quê? Porque é através da oração que conhecemos qual a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, preste atenção, antes de qualquer decisão, não é literal, mas é uma forma simbólica de dizer: suba ao monte, encontre o seu lugar de comunhão com Deus, ore a Deus, ouça o que Deus tem para ensinar e, acima de tudo, seja obediente àquilo que Deus determinar. Você sabe que a nossa sociedade, de um modo geral, eu diria, ela se distanciou em muito das práticas dos nossos pais. Primeiro porque ela se armou de uma tecnologia tão, vamos dizer assim, tão precisa, né? Hoje os robôs estão fazendo coisas que o homem deveria fazer. Estava lendo uma reportagem sobre a nova entrada aí do G5, né? Então, que vai revolucionar a internet. Então, em razão disso, a sociedade mudou radicalmente. Só para que você entenda, antigamente, e quando eu digo antigamente, eu digo mais atrás ainda do meu tempo, a escolha de um jovem, de uma jovem, quando partiam para construir uma família, seguia um ritual, tinha uma norma, tinha uma estrada a caminhar. Os pais
participavam ativamente, eu diria até mesmo a família participava ativamente da escolha, da decisão do jovem, do filho, da filha. Por essa razão, os casamentos antigos duravam mais. Você percebeu isso? Duravam mais. Por exemplo, os meus pais bateram 75 anos de casados. Eu estou chegando com a minha esposa a 57. 57 anos. Hoje, queridos, nós vivemos, como dizia um humorista aí no passado, num programa de TV, dizia, ele ficava brincando, casa e descasa, casa e descasa. Hoje nós estamos vivendo nesse casa e descasa. Por quê? Porque o casamento perdeu a sua essência, perdeu a sua pureza, deixou de ser um contrato sem prazo de validade, tornou-se, pelo contrário, já um programa que dizendo, se não der certo, a gente muda. Infelizmente, isso afetou diretamente a família, os filhos, a estabilidade emocional do casal e, por que não dizer, a sociedade. Hoje, família já não é mais família. Há tantas outras concepções. E não tente tentar defender isso, defender aquilo. Não, nós temos a palavra de Deus como norte, como bússola, como orientação. Temos Deus que nos dá o caminho. Então é muito importante que você entenda. A sociedade está se deixando mudar, está se deixando dominar, está perdendo a sua razão. Não é? Jesus subiu a um monte para consultar a Deus, para escolher os seus ajudadores, que se tornariam, e como diz-nos o texto, os seus apóstolos. Então, em qualquer setor da vida, em qualquer setor, não se deixe tomar por decisões tendo como motivo as circunstâncias. Não. Um negócio, uma venda, uma compra, sempre vai exigir um cuidado especial. Lógico que você vai usar da sua experiência, você vai ouvir pessoas, mas acima de tudo, ouça a Deus. Até mesmo, queridos, até mesmo as decisões, ouça isso, até mesmo as decisões espirituais exigem um cuidado, um zelo, uma preocupação. Ora, no meio de uma indefinição, de uma inclinação para servirem a outros deuses, Josué chamou o povo e mostrou ao povo o perigo de se viver em dois campos, ou de servir a dois senhores. Ele chamou o povo e disse, lá em Josué capítulo 24, verso 15, se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, disse ele, escolham, veja, momento de escolha, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. E aí ele termina dizendo, mas eu e a minha família vamos serviremos ao Senhor. Então ele mostrou que num momento de escolha, a gente tem que ter uma consciência. Como é que nós vamos, né, resolver isso aí? Escolham hoje a quem irão servir. Se você está buscando uma segurança, uma firmeza nas suas decisões, consulte a Deus. Lembre-se, Jesus foi claro ao afirmar sobre o perigo da duplicidade, da indefinição. Ninguém, disse ele em Mateus capítulo 6, verso 24, diz ele, ninguém. E quando ele diz ninguém, querido, é porque é ninguém. Não é A, B ou C, não é o crente da igreja, não, ninguém. Ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Porque, disse ele, odiará um e vai amar o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Aí ele disse, vocês não podem servir a Deus e a Mamon, ou ao dinheiro, diz ele. Não há como tentar servir a Deus e a outras coisas, a outros valores. Não pode, não pode. Observe o seguinte,
mesmo, isso é muito interessante, mesmo escolhendo os 12 depois de uma noite de oração, mesmo consultando a Deus, Jesus enfrentou muitas dificuldades com o seu grupo. Você sabe disso. Um o negou, o outro o traiu, um grupo queria ser o primeiro a se assentar ao lado dele, enfim, havia uma confusão muito grande, era um grupo heterogêneo, um grupo de diferentes modos de agir, de pensar, né? Mesmo assim, imagine, se ele não tivesse dedicado tempo para a oração, para pedir conselhos ao Pai, como conseguiria motivar aqueles homens rudes, sem nenhuma orientação espiritual? Se ele fez isso, imagine nós. Se ele precisou, imagine nós. Então aprenda a construir uma vida segura, saudável. Não, eu vou dizer isenta de erros, porque nós estamos sempre na possibilidade do erro. Todos nós erramos. Errar é humano, já disse um provérbio, né, latino. Errar é humano. Mas aprenda a consultar sobre os seus desafios, as suas escolhas, os seus caminhos. Não se apaixone pela aparência. Ouça, mesmo, né, quando você toma uma decisão de buscar uma igreja, preste atenção, até mesmo a decisão de buscar uma igreja, ou de filiar-se a um grupo que serve a Deus, essa decisão, esta escolha, não pode ser tomada na base de uma amizade. Sim, tem pessoas que procuram igreja porque são amigas de A, B ou C, ou amigas do pastor. Mas essa decisão, querido, não pode ser motivada nem mesmo pelo sucesso do líder. Ah, esse é um líder, está na mídia, tem não sei quantos seguidores. Não, nem mesmo pelo tamanho da igreja. São decisões que precisam serem tomadas em coerência com a direção de Deus. Antes de escolher uma família espiritual, consulte a Deus. Busque uma orientação sobre que tipo de igreja você precisa. Eu tenho conversado com muitas pessoas que chegam até nós dizendo: eu estava procurando uma igreja assim, desse porte, uma igreja menor, porque nessas igrejas, megas igrejas, a gente parece que nunca é conhecido. Não. É importante que você busque de acordo com a sua necessidade. Eu quero uma família. Se é família, para viver em comunhão, para se conhecer, para trocar experiências, para receber visitas, receber orações, receber telefonemas, estar sendo pastoreados, né? É muito importante isso. Veja como uma escolha pesa na nossa decisão. Lembre-se, igreja não é lugar de distração. Eu não venho à igreja para me distrair. Eu não venho à igreja apenas para ter um convívio social. Estamos numa quarentena, estou louco para voltar na igreja, para abraçar. Muitas pessoas nem voltaram. Então a igreja não é para isso. Não tem esse sentido. Igreja é um lugar de formação. É onde Deus ministra as nossas vidas. É onde você pode descansar a sua alma, aonde você pode ser preparado para uma vida melhor, aonde você vai ouvir orientações de Deus, da palavra de Deus, para que você tenha segurança, onde você vai ser ajudado e ajudada a encontrar respostas. Como é que eu posso fazer isso? Vamos consultar a Deus, vamos descansar nele. Queridos, sabendo escolher os melhores valores da vida, você vai conseguir avançar sem muitos tropeços, sem muitos desvios. Se você não tem condições, eu não tenho condições de dedicar muito tempo na oração. Tá bom. Ore em espírito, ore enquanto trabalha, ore enquanto dirige, ore enquanto o culto não começou, o sinal não abriu. Oração, queridos, é o único caminho que pode nos levar a ter uma comunhão íntima com o Pai. A oração é a bússola
que não nos deixa errar o caminho, que não nos deixa errar nas nossas escolhas. É a bússola, é o norte, é a orientação que vem de Deus. Por essa razão, Jesus orou. Passou uma noite em oração para poder escolher os seus ajudadores. Que você, ao buscar uma orientação ou enfrentar uma decisão de escolha, de opções, consulte a Deus. Uma palavrinha, Deus, ajuda-me, dá sabedoria, dá um sinal para que eu possa fazer este trabalho, tomar esta atitude, tomar este caminho, tomar esta decisão, segundo a tua santa e bendita vontade. Que fique mais um ensino no seu coração, dentro das grandes orações de Jesus, e nessa noite falando sobre a importância de uma escolha. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Coloque a sua mão no coração. Pai querido, em nome de Jesus, nós vivemos de escolhas. A vida é uma sucessão de momentos e em cada momento nós estamos tomando decisões. Eu oro, eu intercedo, eu peço em favor desta pessoa que está participando conosco deste culto, para que, ó Deus, cada uma delas tenha consciência de que é importante consultar os céus antes de tomarmos e darmos um passo em direção àquilo que a nossa vontade está nos impondo. Abençoa os teus filhos, dá sabedoria, dá entendimento, e que as escolhas não sejam erradas. Escolha de um parceiro, de um companheiro, de uma companheira, a escolha de uma igreja. Dá sabedoria, Pai, para que essa pessoa vá para aquele lugar acolhedor, aquele lugar em que ela possa realmente ser amada, querida, apesar de ser o que é. Ajuda-nos, Pai, dá-nos esta condição, dá-nos esta sabedoria ao agirmos, antes de nós tomarmos uma decisão pessoal, mas agirmos debaixo desta graça da oração. Eu oro e eu abençoo a todos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe vocês. Estaremos de volta na próxima quarta-feira, ainda com as grandes orações de Jesus e sempre trazendo uma palavra prática para o seu dia a dia. Qualquer informação que você queira, temos aí as nossas mídias, você pode fazer o seu pedido de oração, declinar a sua necessidade. Eu estou para tomar uma decisão, me ajude em oração. Pode ter certeza de que os intercessores da igreja estarão orando, todos nós estaremos intercedendo por vocês. Então anote aí. E lembre você que é membro da igreja aqui da saúde, estamos na rua Luiz Góes, você que faz parte desta família, lembre-se do seu compromisso com Deus, lembre-se da fidelidade, lembre-se da importância de você manter este ritmo. A igreja não fechou, está trabalhando, tem as suas despesas, os seus gastos. Então, ajude-nos. Temos aí a campanha do pulmão, que está ainda correndo mesmo com algumas deficiências, mas nós estamos insistindo nisso. Ajude a sua igreja a respirar. Participe conosco, envolva-se conosco e que Deus cuide de você em todos os sentidos. Então, até novamente nos encontrarmos. Uma boa noite a todos e que Deus abençoe você e a sua família, rica e abundantemente. Amém.